Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre a prevenção e os novos tratamentos contra o câncer de mama. Outubro Rosa é o mês da campanha internacional de conscientização, que tem como objetivo promover a educação, prevenção e diagnóstico precoce da doença. Temos muito o que conversar. Nossa primeira convidada é a médica mastologista doutora Maria Júlia Callas, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, um prazer estar participando desse debate. Eu que agradeço a presença. Recebo também Fábio Carvalho, professor de Educação Física que atua na área de alimentação, nutrição e atividade física do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela presença. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem que mostra o atendimento realizado pelo projeto Menina Moça Mulher do Instituto Carlos Chagas. Em 2 anos de atuação, o projeto beneficiou mais de 3.000 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ivane conheceu o projeto porque trabalha no estacionamento ao lado do imóvel do Instituto Carlos Chagas, na Lapa. Ela aproveita todos os serviços que o Menina Moça Mulher oferece. Já fui atendida com ortopedista, já fui atendida com ginecologista, com a psicóloga, minha filha também acompanha. E a gente no posto é muito corrido, demora, e aqui é rapidinho as consultas. Não tem demora, a gente consegue rápido. Com as oficinas do projeto, Dona Dejanira se tornou uma artesã. Neste evento, promovido para celebrar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, ela está expondo suas peças. Eu sou atendida no ginecologista, psicólogo e o ortopedista. E através disso eu vim conhecer as oficinas daqui. E hoje eu faço bijuteria, né? Faço as bolsas de couro, que também é daqui, projeto daqui. E tem as bonecas, que também são outras amigas nossas que faz. Dona Cleudete sofreu um acidente há cerca de 1 ano. Desde que conheceu o projeto Menina Moça Mulher, frequentar o local passou a ser o seu objetivo de vida. Aqui praticamente é a minha casa. Eu saio de manhã, me arrumo toda, porque cheguei aqui de turbante. Não queria nem soltar meus cabelos, porque eu sentia muita dor. Mas aqui eu sou tão acolhida, eu fiz as amizades. 2.000 mulheres já foram atendidas aqui. Todos os serviços são gratuitos. Médicos da família, ginecologistas, psicólogos, assessoria jurídica e capacitação para a autonomia financeira das mulheres. Já fizemos 508 oficinas, que são os cursos, e hoje nós estamos priorizando, quer dizer, obviamente, esses cursos de formação para o mercado de trabalho, adequando às demandas da Justiça Federal e da Secretaria de Estado da Mulher. Nós assinamos acordos de cooperação técnica, onde a gente vai formar mulheres vulneráveis para atender essas demandas dos órgãos federais e dos órgãos estaduais. Um decreto federal determina que todas as empresas prestadoras de serviços contínuos para órgãos públicos devam cumprir cota de 8% de contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ricardo Cavalcante é o idealizador do projeto Menina Moça Mulher. Por mais que o governo municipal, estadual e federal façam, eu acho que a iniciativa privada tem que dar uma parcela de contribuição. Como nós temos facilidades na área médica, eu sou médico, e a gente consegue trazer muita coisa para cá. Inclusive, eu tenho que falar aqui, agradecer ao Daniel Sorans, que nos ajudou a iniciar o projeto, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que também deu um suporte para a gente dar o pontapé, o kick-off aqui no projeto. Doutora, começando aqui o nosso bate-papo de hoje, quais as novidades nesse tratamento aí do câncer de mama? O que nós temos aí de novo que beneficia, né, as mulheres? Muito bem, o que a gente tem que entender, e é importantíssimo, é que o câncer de mama não é um só. É uma doença extremamente heterogênea e complexa. Ela se manifesta de formas diferentes, é diferente quando acontece numa mulher mais jovem. O que a gente fala uma mulher mais jovem? No período pré-menopausa ou quando acontece na pós-menopausa. E também há diferenças nas agressividades desses tumores. Então, existem tumores um pouco mais agressivos, que vão ser tratados de forma mais agressiva, ou seja, com tratamentos mais complexos, e tumores mais indolentes, mais iniciais, que existem tratamentos mais, digamos, conservadores.
As medicações têm evoluído muito, sejam os quimioterápicos, sejam tratamentos específicos para tipos específicos de câncer, como a imunoterapia. E temos também os tratamentos anti-hormonais e tratamentos específicos para uma certa proteína que pode também estar associada ao câncer. Então, quando a gente fala em tratamento, são tratamentos individualizados. Cada mulher, dependendo do seu tipo tumoral, ela vai ter um tratamento específico. E hoje também a gente tem adesivos, que a senhora estava explicando, algumas técnicas diferentes, né? Isso, existem medicações que podem ser por via subcutânea também. Então, isso realmente facilita a adesão do tratamento dessa paciente, é menos tempo de internação, menos tempo numa clínica oncológica, menos efeitos colaterais, mais qualidade de vida. Então, todo esse avanço em termos tecnológicos de tratamento é que realmente estão trazendo esses resultados de uma cura, de uma sobrevida maior para essas pacientes. Fábio, em relação ao setor lá do INCA, né, que é esse setor que faz todo o atendimento, né, e presta esse trabalho a nível nacional, né, que é na área de alimentação, nutrição e atividade física. Fala um pouquinho para a gente. Tá bom. O Instituto Nacional de Câncer, né, para além das unidades hospitalares, ele é um instituto, então ele tem outras áreas, por exemplo, de pesquisa e a de coordenação de prevenção e vigilância. Então, o nosso papel, enquanto integrante do Ministério da Saúde, então como gestor federal do Sistema Único de Saúde, é apoiar também estados e municípios para implementar ações de promoção da alimentação saudável e da atividade física. Então, nós fazemos isso de forma a apoiar gestores e trabalhadores do SUS para conseguir implementar ações, porque a gente já tem evidências científicas de que a alimentação saudável e a atividade física são muito importantes para diferentes tipos de câncer, entre eles o câncer de mama, né? Então, a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que o câncer de mama é prevenível, né? Existem possibilidades de, com alguns comportamentos, algumas ações, as pessoas terem menos probabilidade desse tipo de câncer. E também, ao ter o diagnóstico, né, então que a gente chama de sobrevivente, então durante e após o tratamento, a alimentação saudável e a atividade física podem contribuir bastante para controlar sintomas, por exemplo. Então, as principais recomendações do INCA, né, para o câncer de mama são manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativo, evitar, limitar o consumo de bebidas alcoólicas e para aquela pessoa, né, que amamentar preferencialmente, né, de forma exclusiva durante 6 meses e até 2 anos ou mais com alimentação complementar. São as principais medidas que o INCA recomenda para a prevenção de câncer. E essas recomendações vocês passam através de oficinas, né, em várias instituições do Brasil. Como é que acontece? Isso, né? Eu estava citando o exemplo de uma oficina que a gente fez ontem em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, a gente reuniu diversos municípios do estado de São Paulo, então profissionais de saúde, né, de diferentes formações, para poder debater e construir diferentes possibilidades de atuação em relação às recomendações do INCA, né, para a prevenção do câncer por meio da alimentação e atividade física. E a gente vê que isso é muito rico, porque assim, a gente, enquanto parte da gestão federal do SUS, a gente precisa estar perto desses profissionais, né? A gente tem buscado, tem conseguido estar perto deles, conhecendo a realidade a qual ele enfrenta, né? Os desafios, tentando achar soluções conjuntas, né? Por meio da literatura científica, por meio de experiência de gestão. Então, a gente tem visto que isso é muito proveitoso, porque é o que a gente chama de autoeficácia, né? Um profissional de saúde qualificado, né? Estimulado, ele consegue trazer esses temas para o seu dia a dia, né? Então, na relação profissional de saúde, usuário do SUS, né, paciente, ele consegue abordar isso, construir formas de cuidado. Por exemplo, né, falei da bebida alcoólica. A gente sabe que não é simples, em curtíssimo prazo ou curto prazo, por exemplo, quem faz o consumo regular, parar. Então, a gente ensina, olha, então, a gente sabe que parar é o ideal, tudo bem, mas se não for possível parar, como a gente sabe que tem relação dose e resposta, quanto mais você bebe, quanto mais consome bebida alcoólica, maior o risco, se você conseguir propor e apoiar essa pessoa para ela diminuir um pouco, já é um passo muito importante. E, eventualmente, conseguindo fazer com que ela pare, melhor ainda. Mas, assim, a gente discute muito entre o ideal e o real, né? Essa relação, né, num serviço de saúde é muito importante. Doutor, e falando da questão de sintomas, né, e quais os sinais que as mulheres devem estar atentas? Muito importante se olhar, se tocar, né? Se olhar no espelho, fazer um autotoque, um autoexame, isso é muito importante. Sabemos que não vamos ter um diagnóstico precoce do câncer de mama, mas a gente pode conseguir detectar coisas muito iniciais e sutis que levam a procurar um médico e com isso a gente tem uma possibilidade de um diagnóstico. Que alterações são essas?
Alterações na forma da mama, no contorno, no tamanho, às vezes uma pele mais repuxada ou uma pele mais abaulada. O próprio mamilo, quando há algum machucadinho no mamilo, alguma secreção tipo sangue pelo mamilo, isso também chama a nossa atenção. As alterações da textura da pele também chamam a atenção. Quando a gente toca e palpa, a palpação de nódulos, mas é um nódulo que a gente palpa uma coisa dura, irregular, fixa, que ela não se move, a gente toca e aquilo fica ali como se tivesse aderido, agarrado aos outros tecidos. E também as alterações nas axilas. Às vezes o câncer ele abre o quadro com alteração axilar. Então são os gânglios, né, que são chamados de ínguas, né? Eles podem estar aumentados, doloridos, palpáveis e ter essa alteração também. Então muito importante ver todo o contorno da mama, a palpação, o mamilo e nunca esquecer também da região axilar. Com certeza. E além disso, os exames. Os exames são fundamentais, periódicos, sim, com certeza. Nós, como sociedade, né, Sociedade de Mastologia, Ginecologia e Radiologia, recomenda a realização de exames de mulheres entre 40 e 74 anos a cada ano, né, uma periodicidade anual. A ideia do exame, que no caso seria a mamografia, que é o raio-x da mama, que é o diagnóstico mais precoce, é porque para a gente tentar detectar aquilo que não se palpa, aquilo que não se toca, não se vê, não se palpa. Então, aquela mulher que tem o hábito de se tocar, de fazer o autoconhecimento, o autoexame e não sente nada, não pode chegar e falar assim, não sinto nada, não palpo nada, não está doendo nada, então não vou fazer meu exame. Não. Vamos recomendar, sim, fazer a mamografia, porque a ideia é de detectar a lesão bem inicial antes de palpar. E com isso, realmente, as chances de cura são muito maiores. Com certeza, e isso é o que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Bom, nós vamos para o intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a prevenção do câncer de mama e sobre novos tratamentos. Aqui comigo no estúdio estão a doutora Maria Júlia Callas, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Rio de Janeiro, e Fábio Carvalho, professor de Educação Física, que atua na área de alimentação, nutrição e atividade física do INCA. E agora vamos falar sobre o câncer de colo do útero, que é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres no Brasil. O câncer no colo do útero foi responsável por 6.627 mortes no Brasil em 2020. A estimativa do Ministério da Saúde é que de 2023 a 2025, cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com o tumor. O vírus é facilmente transmitido na relação sexual e causado pelo papilomavírus humano, o HPV. O diagnóstico precoce é feito pelo exame citopatológico. E agora a gente vai perguntar aqui para a doutora como é a indicação, né, e orientação para os jovens em relação à vacinação, ao atendimento precoce. Isso é fundamental, né? Porque temos uma doença que você pode prevenir com uma vacina que é oferecida pelo SUS e, claro, no sistema privado também. Temos exames de rastreio, que é o Papa Nicolau, ou preventivo, né, que as mulheres fazem, e infelizmente temos essa taxa tão alta. Então, informação é muito importante para essa população também. A vacinação hoje em dia pelo SUS, ela está indicada dos 9 aos 19 anos, meninos e meninas, e numa dose única. No sistema privado, temos uma vacina nova, que é a vacina nonavalente. Ela é indicada para as pessoas até os 45 anos de idade e é utilizada em 3 doses. O preventivo, né, o Papa Nicolau, que é feito pelo ginecologista, o médico da família, pode ser feito em ambulatórios, em consultórios privados, isso é muito importante. E é feito a partir dos 25 anos de idade, claro, após o início da vida sexual ativa dessa mulher. Então, é muito importante fazer a prevenção. No início, o câncer de colo uterino, antes de ser realmente o diagnóstico de câncer, ele é assintomático, não se sente nada, a mulher não percebe nada. Daí é tão importante fazer o seu preventivo periódico. Com certeza. Fábio, falando então dessa relação toda do câncer de mama, colo do útero, em relação às atividades físicas, quais são as recomendadas, né, nesse sentido, e a alimentação? Fala um pouquinho pra gente. Tá bom.
A recomendação em relação à atividade física é aquela que a pessoa gostar de fazer e se encaixar na sua rotina. Existe uma recomendação que a gente chama de dose, né, que é de duração, intensidade e frequência semanal, que assim, é muito difundida, que são 150 minutos de atividade física na intensidade moderada. Então, assim, só que esse é um ponto ótimo. Quem alcança, muito bem. Só que como a gente tem dados da vigilância epidemiológica no Brasil dizendo que quase metade da população brasileira não alcança, população adulta, a mensagem que eu gostaria de dizer é assim, ó, vale caminhar um pouco mais, vale pedalar, vale brincar com seu filho, com a sua criança. Certamente também vale aquelas atividades tematizadas, né? Academia, a ginástica, os programas públicos do SUS, né? Como o Programa Academia da Saúde e o IAF. Mas, assim, opções mais fisicamente ativas no dia a dia já trazem benefícios, né? Isso é mais importante. Em relação à alimentação saudável, acho que a principal mensagem que eu deixo é evitar alimentos ultraprocessados, né? A gente tem um desafio grande em relação a isso. Tem um consumo crescente, principalmente por crianças no Brasil, né? Então a gente tem acompanhado esses dados com muita preocupação. E o INCA, o Ministério da Saúde, enfim, a gestão tripartite do SUS, de estados e municípios, tem tentado desenvolver ações no sentido de conscientizar as famílias, mas também, para além da informação e conscientização, a gente precisa pensar nas políticas públicas. Por exemplo, o que está assim, em voga muito atualmente é a reforma tributária. A gente precisa fazer, enquanto sociedade, né, pressionar o Congresso Nacional para que os alimentos saudáveis sejam mais baratos, mais acessíveis. E esses alimentos ultraprocessados que trazem malefícios para a saúde têm que ser taxados e mais caros. Esse é um desafio que o INCA assim, tá muito forte, né? É um debate que o INCA está muito forte, o Ministério da Saúde. A gente espera ter bons resultados nesse debate da reforma tributária, porque isso vai ser essencial para reverter, por exemplo, esse quadro, né, de excesso de peso na população brasileira, né, que é o sobrepeso e a obesidade, o câncer e outras doenças crônicas. Então, acho que a principal mensagem que eu deixo é: vale a pena fazer atividade física, qualquer atividade física, tá? Atividade física não é só estética, ela é principalmente saúde, e vale também a pena tentar achar formas de ter uma alimentação mais saudável, principalmente evitando os processados, evitando as bebidas alcoólicas, fazendo dos alimentos de origem vegetal a base da alimentação. Essas são as principais mensagens em relação aos temas. E são coisas aí que a gente pode fazer no dia a dia que depende da gente, né? Agora, doutora, uma questão também importante da gente falar aqui é o câncer de mama em homens e também em trans, né? As pessoas trans. Fala um pouquinho pra gente. Claro, dessa parte. O câncer de mama em homens é bem raro, é uma doença muito rara realmente, mas acontece. Ela acontece numa idade um pouco mais avançada do que ocorre normalmente na mulher. A maior taxa, né, de câncer de mama é a partir dos 50 anos nas mulheres. Para os homens já vai uma faixa etária um pouco mais avançada, 68, 70, 72 anos. Os homens vão diagnosticar palpando um nódulo, também da mesma forma, às vezes até alguma secreção pelo mamilo, e se fazem da mesma forma exames como a mamografia, a ultrassonografia, faz a cirurgia, se opera, faz a radioterapia, a quimioterapia, ou seja, o tratamento é semelhante ao câncer de mama feminino. O que está muito relacionado ao câncer de mama masculino, em torno de 20% dos casos, é que esses homens eles já têm uma mutação herdada, ou seja, já é um câncer hereditário, aquela pessoa que já nasce com essa alteração genética, né, e hereditária. Então, sabemos que todo familiar, né, que tem um homem com câncer de mama, é sugerido o rastreio genético dessa família, justamente pela possibilidade até 20% de ter uma mutação genética. Então, as pessoas são rastreadas, diante desse diagnóstico, tomamos medidas preventivas profiláticas. Com relação à população trans, é muito importante trazer essa pauta, porque essa população ela é real. Nós temos uma publicação de 2021, onde coloca 2% da população brasileira, a gente está falando em torno de 3 milhões de pessoas, que se identificam como transgênero e não binário. Esta população usa hormônios em doses muito altas. E nós não temos estudos ainda, seja Brasil ou estudos internacionais, que dão a correlação entre o uso desses hormônios e a possibilidade maior ou até menor de um câncer de mama. Então, quando falamos em homens trans, nós estamos falando naquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém se identifica como um homem, então usa testosterona, que é o hormônio feminino, em doses muito altas. Por vezes, esses homens, eles desejam remover as suas mamas para ter um tórax mais masculino. Quando há remoção das mamas, realmente essa incidência cai muito e não tem por que rastrear
essa pessoa, se esse homem trans faz uso de hormônios, porém permanece com suas mamas, o seu rastreio, ou seja, a sua mamografia deve ser feita da mesma forma que uma mulher cis. Já a mulher trans, aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico masculino, porém se identifica como uma mulher e usa hormônios femininos, no caso, os estrogênios, para desenvolver, né, o volume mamário e adquirir as características femininas. Quando a gente desenvolve a mama, pode desenvolver também algum tipo de tumor, seja benigno ou maligno. Então, a mulher trans que faz uso de hormônios também tem que fazer sua mamografia igual, semelhante à mulher cis. Perfeito. Então, eles têm que estar junto desse também, Outubro Rosa com a gente. Com certeza. Fábio, em relação às pesquisas que vocês têm, o que vocês trazem aí para gente? Vou destacar alguns dados, né, que o INCA vem produzindo para mostrar a magnitude desse problema que é o câncer de mama no Brasil e por que é tão importante a gente pensar enquanto instituição governamental, enquanto sociedade científica, em sinergia de ações, né? O INCA estimou para 2023 a 2025, por ano, são mais de 73 mil casos de câncer de mama, né? Esses casos a gente estimou, né, em 2018 que custaram para o SUS, para o governo federal, um pouco mais de 100 milhões de reais do gasto de atenção oncológica com câncer de mama que pode ser atribuível, né? A projeção que a gente fez é que em 2030 isso vai mais do que dobrar, vai para 225 milhões. Isso é um custo para toda a sociedade brasileira, né? Ah, mas eu não uso o SUS, não uso um serviço de saúde do SUS, estou na assistência suplementar. Sim, mas de alguma forma isso também vai onerar, né, por meio de tributos, impostos, enfim. Então, é para dizer que vale a pena investir, né, na atividade física e na alimentação saudável, por exemplo, com a finalidade do câncer de mama. Porque se a gente conseguir implementar essas 4 ações que eu falei, né, que é o peso corporal saudável, ser fisicamente ativo, amamentar e evitar o consumo de bebida alcoólica, são estimados que a gente consegue evitar até 12 mil casos de câncer por ano, então são quase 20%, né? E aí é um cenário ideal se toda a população brasileira acima de 18 anos alcançasse as recomendações dessas 4 ações, né? Assim, mas é para dizer que vale a pena a gente olhar para isso, né, enquanto sociedade brasileira e pensar em conjunto em ações para fazer com que as pessoas tenham mais acesso à atividade física e alimentação saudável, porque assim, né, certamente tem um componente individual da pessoa querer, né, de se esforçar, de se organizar para poder comer melhor e fazer atividade física. Mas o que a gente já sabe também por meio da literatura científica é que quanto for mais fácil para aquela pessoa, se a pessoa tem uma feira livre, tem um sacolão perto de casa, no bairro dela ela acha que é seguro, tem uma praça, fica mais fácil, mais convidativo para ela ser fisicamente ativa e conseguir se alimentar melhor. Então, pensar no ambiente, né, para além de só no esforço nas pessoas, é muito importante. E o INCA, né, seguindo instituições de vanguarda na pesquisa do controle do câncer, como a IARC, né, que é da Organização Mundial da Saúde, ou o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, tem olhado bastante para o ambiente para poder pensar. A gente tem que agir sobre as pessoas com informação, por exemplo, mas também sobre o ambiente para que seja mais fácil que elas possam cuidar da própria saúde. Perfeito, muito bom isso. Estou aqui, ó, aplaudindo as iniciativas. Nós como sociedade realmente apoiamos e sabemos que em torno de 20% e 30% a prevenção e são fatores modificáveis, né? Porque o principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher e envelhecer com a idade, né? A obesidade ele vem como quase 3º, 4º fator de risco. Então, são fatores modificáveis. Então, isso é muito importante, né? E, claro, né, cada um dentro da sua possibilidade, mas sim, porque a obesidade, não só o câncer de mama, mas existem 2 cânceres nas mulheres que também a maior incidência é pela obesidade, que é o câncer do útero, do endométrio, e o câncer de intestino. Né? Então, ou seja, não só prevenção de outras doenças crônicas, mas também do câncer em si, não só da mama. Então, é muito importante. Ok, eu vou pedir as considerações finais para vocês, por favor, Fábio. Eu agradeço, em nome do Dr. Roberto Gil, nosso diretor, a oportunidade de mais uma vez estar abordando esses temas, dizer para as pessoas, né, que vale a pena investir na atividade física e na alimentação saudável. A gente sabe que pode não ser um processo simples, mas vale a pena. Então, uma reorganização do dia a dia, a busca de apoio familiar ou de rede para conseguir ter mais acesso, praticar mais atividade física e se alimentar melhor, vai trazer muitos benefícios para além da doença, né? Para a qualidade de vida, enfim. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Obrigada, Fábio. Doutora. A conscientização através da informação. Né? Todas as mulheres elas têm que se conhecer, então o autoconhecimento, o autotoque é muito importante. E a prevenção, mantenha realmente seus exames em dia, seja o preventivo para o câncer de colo uterino, seja a sua mamografia como rastreio precoce do câncer de mama.
Obrigada, doutora. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados e obrigada a você que nos acompanhou. E não esqueça, você pode acompanhar a nossa programação nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa.